Estamos começando mais uma coluna Poucas e Boas, encerrando a nossa segunda semana. É isso daí. Eu, Fábio Souza Tavares, e você fazendo a nossa audiência. E como a gente vem falando, a oposição tenta emplacar a Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI, do roubo dos aposentados, esse mais novo escândalo ligado ao governo Lula em seu terceiro mandato. Escândalo esse que inclusive tem o Frei Chico, ele que é o irmão mais velho de Lula e que foi aquele cara que pegou Lula pelo braço na década de 70 e empurrou para o Sindicato dos Metalúrgicos. É um grande escândalo. Provavelmente o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, ele que é o chefe do PDT, provavelmente hoje ele peça a sua exoneração, e está aí toda essa confusão do roubo de mais de 6 bilhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do Brasil. Pessoal que trabalhou a vida toda, pessoal que deu tudo de si, todo o seu suor, fez todo o esforço para ter uma aposentadoria, no mínimo compensatória, e agora vê que está sendo surrupiado por uma quadrilha formada por sindicalistas e por servidores públicos federais previdenciários corruptos, o que é um absurdo. E como a gente está vendo aí, na sequência de todas essas ações, na sequência de tudo que está sendo investigado, até policial federal tem no meio dessa bandidagem. Pois bem, o coronel Crisóstomo conseguiu um número mais que satisfatório para que a CPI do roubo dos aposentados fosse instalada, mas existe uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho existe uma pedra, como falaria o Carlos Drummond de Andrade, e esta pedra é simplesmente o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele que viajou para a China na comitiva do Lula e que veio totalmente mudado. Também, pessoal, uma viagem a um país onde tem uma ditadura comunista, tendo de um lado o Lula e de outro lado o presidente do stalinista Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, era de se esperar que Hugo Mota, já que ele faz parte do centrão fisiológico, realmente voltasse com uma postura redefinida. E Hugo Mota disse que não vai colocar o pedido da CPI do roubo dos aposentados para ser discutido no Colégio de Líderes, porque, segundo ele, já existem pedidos de CPIs em uma extensa fila. Em verdade, uma CPI como essa seria até caso de urgência, já que se trata de um grande assalto, de um colossal crime contra os aposentados, pensionistas e beneficiários do nosso querido Brasil. Entretanto, o que o Hugo Mota quer fazer é blindar o governo Lula, porque tudo indica que se essa CPI for para frente, muita coisa vai aparecer para aumentar ainda mais a impopularidade crescente do presidente da República. Basta lembrar que no meio de todo esse angu existe uma pessoa chamada Frei Chico, ele que é o irmão mais velho de Lula e que é vice-presidente de uma das entidades sindicais de aposentados metida nesse esquema de corrupção. Como eu já falei anteriormente, Frei Chico é aquele que pegou Lula pelo braço e colocou ele lá dentro do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. E com essa nova postura do Hugo Mota, a oposição agora trata de fazer um plano B. Aliás, já está fazendo através da senadora Damares Alves, que, em vista dessa nova postura do Hugo Mota, está colhendo assinaturas para que seja implementada uma CPMI, ou seja, uma comissão parlamentar mista de inquérito, onde participariam senadores e deputados federais. E a Damares Alves, ela está a todo vapor. Para se instalar essa CPMI, é preciso 171 assinaturas de deputados federais e é preciso
27 assinaturas de senadores. A Damares já conseguiu no Senado Federal 30 assinaturas, ou seja, um número superior ao exigido para a instalação da CPI. E na Câmara de Deputados, até agora, a oposição já conseguiu 130 assinaturas. Portanto, pelo andar dos acontecimentos, provavelmente a CPMI ganhará grande peso e poderá sim ser instalada, colocando a manobra do presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, a escanteio. E conforme esperado, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, pediu a exoneração, teve uma conversa no Planalto com o presidente Lula e acabou saindo do ministério. Isso, momentaneamente, por um lado, parece resolver um problema, mas, em verdade, por outro, acaba aumentando o problema político do governo Lula, uma vez que, provavelmente, a saída do Carlos Lupe do Ministério da Previdência também significará a saída do PDT da base de apoio do governo Lula. Esta semana, o União Brasil, juntamente com o Partido Progressistas, se uniram em uma federação conformando o maior bloco do Congresso Nacional. Eles hoje têm a maior bancada na Câmara de Deputados e a maior bancada do Senado. E se somando a União Progressista, essa nova federação, com o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, aí já dá 200 deputados. Com a vinda do PDT para a oposição, que é o que deve acontecer, a oposição será maioria no Congresso Nacional. Então, a saída do Lupe, se visto com uma boa lupa, não é nada favorável ao governo Lula. Se o Lupe ficasse, seria péssimo para a imagem do presidente. O Lupe saindo é péssimo para a sustentabilidade de um governo que a cada dia que passa se encontra mais fraco. E pessoal, estou aqui com uma página da internet aberta que foi uma grande sacada do deputado estadual paulista do União Brasil, o Guto Zacarias, que criou o Janjômetro. Uma grande sacada, porque a Janja, ela é a primeira dama de toda a história do Brasil que mais gasta. Então, devido a isso, o deputado Guto Zacarias teve essa grande ideia e eu estou nesse momento aqui aberto na página do Janjômetro para ver quanto a primeira-dama já gastou nesses 2 anos, 4 meses e 2 dias de governo Lula. E olha aqui, pessoal, o Janjômetro está medindo quanto a primeira-dama Janja esbanja do seu suor. Segundo os dados do Janjômetro de hoje, a primeira-dama brasileira gastou 117.190.291,15. Isso mesmo, ela gastou 117.190.291,15. E aí, se você entrar na página do Janjômetro, se você acessar o site do Guto Zacarias, você vai encontrar não só esse valor, mais de 117 milhões, é um negócio impressionante. Ô mulher que gosta de gastar. Mas você vai encontrar também os detalhes, ou seja, aquilo com que a Janja Esbanja Canja tem gastado o dinheiro suado do contribuinte brasileiro. E o governo Lula, mais uma vez, em seu 3º ano do 3º mandato, promove um rombo nas estatais. O governo Lula, que recebeu do seu antecessor, o presidente Jair Messias Bolsonaro, as estatais com superávit de 54,1 bilhões,
desde que assumiu a presidência da República, transforma as nossas estatais em empresas que dão prejuízos, em empresas deficitárias. Só para a gente ter uma ideia, o ano passado, o déficit das nossas estatais superou os 8 bilhões. E agora, no primeiro trimestre de 2025, fechada as contas e feito o balanço, o rombo já chega a 1,27 bilhão. Esse é o Lula que conhecemos. Gastador do dinheiro do povo brasileiro, gastador do dinheiro do contribuinte. Isso porque ele transformou as estatais em cabides de emprego, ele loteou os cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão entre os seus apoiadores para poder ter uma base de sustentação. É isso daí. As estatais que anteriormente apresentavam superávit, que anteriormente apresentavam um lucro bilionário, a partir do momento que o Lula assume o governo, passam a apresentar consecutivamente durante estes 3 anos déficits provocados pela politização das estatais brasileiras. Afinal de contas, o Lula precisa de dinheiro para cobrir os gastos da Janja, para mimar o STF e para poder estar próximo do Centrão. É a política fisiológica do lulopetismo que cada vez mais cria um rombo nas contas públicas, aumentando o déficit fiscal do governo vermelhicida que aí está. E ontem terminamos a nossa coluna Poucas e Boas com uma passagem da sessão ordinária da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, que aconteceu no dia 29 de abril, ou seja, terça-feira. A gente viu aí que lá teve um quiprocó, teve uma muvuca, um bate-boca, o clima foi acalorado entre os vereadores Lucão, do PSDB, e o Capitão Vieira, do MDB. Quem acompanhou a coluna Poucas e Boas de ontem ficou sabendo o que aconteceu, mas hoje nós vamos colocar mais uma parte desta sessão ordinária da Câmara Juazeirense, que é a fala do vereador Alex da Civil, do PRD. Ele que, apesar de ser suplente, neste primeiro momento, ainda no primeiro semestre da atual legislatura, já assumiu a sua vaga na Câmara Municipal. Ele falou o que muita gente queria falar, mas que não tinha coragem. Isso direcionado ao ao Fernando Santana, aquele que foi fragorosamente derrotado nas eleições de 2024, quando concorreu a prefeito com o apoio do seu partido, o PT, com o apoio do governador Elmano de Freitas, com o apoio do ministro Camilo Santana, esse do programa Meia Furada, e com o apoio do presidente Lula. Pois bem, o Alex da Civil falou o que muita gente queria falar e não tem coragem. Ele lavou a alma de muita gente, principalmente aqueles que apoiaram a candidatura do Fernando Santana, como foi o caso dele próprio. O Alex, ele foi candidato pela coligação do Fernando, mas ontem ele lavou a roupa suja, dizendo que o Fernando é aquilo que quem conhece o Fernando de perto sabe que ele realmente é um propagador. Eu não falei em pagador, pagador não, propagador de promessas, porque as promessas do Fernando, como sabem aqueles que o conhecem, são promessas vazias, são promessas para inglês ver. Portanto, vamos ficar aí com a fala do Alex, que dá uma detonada no Fernando Santana, que apesar de ser deputado estadual, hoje está licenciado porque ocupa o cargo de secretário dos Recursos Hídricos, mas que o Alex não passa o pano. O Alex deu aquela espetadazinha que a gente vai ver agora. Mais uma vez, boa noite a todos e todas e aqueles que nos assistem em casa. Esses dias
teve o deputado Fernando Santana, na realidade, nem deputado, agora é o secretário de Recursos Hídricos, né? Ele fez um vídeo e fez uma postagem nas suas redes sociais, e eu queria aqui falar sobre isso. Secretário, tanto eu quanto vários apoiadores da base estão muito decepcionados com a sua forma de agir. Secretário, você deixou o seu grupo político à míngua. Você deixou o seu grupo político, secretário, sem paz. Nós estamos órfãos. Então eu digo assim, Vossa Excelência tem que aprender a descer do palanque para ajudar a população de Juazeiro do Norte. O senhor diz tanto gostar de Juazeiro do Norte, que é sua cidade, que ama. O senhor tirou foi 70 mil votos, deputado, aqui no Juazeiro do Norte. O senhor, enquanto deputado, quase 17. Aí o senhor vai começar a apontar o dedo para o prefeito, porque o prefeito não fez isso, porque o prefeito não fez aquilo, arrumando problemas para o executivo municipal. Você também, Vossa Excelência, tem obrigação também. Você tirou muito voto aqui, deixa de arrumar problema e começa a arrumar solução. Quando você vem com o problema, mostre a solução, senhor secretário. Cadê as soluções aí? Não se preocupa com o povo de Juazeiro? Como é que se preocupa, vereador Alexandre Sobreira? Como é que o cara diz que se preocupa com o povo de Juazeiro, sequer ele tem preocupação com sua base? Ele nem se preocupa com sua base. Um compromisso que ele não honra compromisso. Então eu digo o seguinte, vereador Boaz, eu não me arrependo de ter votado no Fernando Santana, não me arrependo. Sabe por quê? Porque até nas frustrações a gente tem um aprendizado. E eu aprendi com ele o que é verdade e o que é promessa. Então eu deixo claro aqui, senhor secretário, que antes de fazer apontamento, comece a dar soluções, tá? Essa é a minha palavra de hoje. Muito obrigado.